Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, queridos catequizandos, aqui quem vos fala é o seminarista Rafael. E aqui é a Maria Lúcia, catequista da Paróquia Divino Espírito Santo. E nós iremos iniciar essa série de catequeses, começando pelo tema da criação, que é um tema muito importante para a nossa fé católica. No início desse vídeo, nós iremos proclamar uma leitura tirada do livro do Gênesis e depois faremos a reflexão sobre o tema que nos é proposto. No livro do Gênesis, capítulo 1, vai nos dizer: no princípio Deus criou o céu e a terra. Ora, a terra estava vazia e vaga, as trevas cobriam o abismo, e um sopro de Deus agitava a superfície das águas. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus disse: eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão frutos que dão semente. Isso será vosso alimento. A todas as feras, a todas as aves do céu, a tudo o que rasteja sobre a terra e que é animado de vida, eu dou como alimento toda a verdura das plantas. E assim se fez. Como nós ouvimos, o primeiro versículo da Sagrada Escritura nos diz que, no princípio, Deus criou o céu e a terra. E a criação não é só o início de tudo aquilo que está no nosso mundo material, e nem mesmo só a criação do homem. A criação é o início da obra da salvação de Deus para a humanidade. Tanto que a primeira leitura da Vigília Pascal começa exatamente com o relato da criação. Então a criação também é expressão do início da obra de salvação de Deus pela humanidade. E por que o tema da criação ele é tão importante para a nossa reflexão, para a nossa fé católica e também para outras disciplinas? Porque nós naturalmente buscamos desvendar a origem desse mundo material, a origem da criação e também a finalidade para a qual nós fomos criados. Aquelas perguntas fundamentais: de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, qual é a nossa missão nessa terra e para onde iremos. A própria ciência busca também explicar a origem do mundo, a origem do homem e como isso aconteceu. Só que mais importante que descobrir qual a origem do mundo, qual a origem do homem, como isso aconteceu, o mais importante é entender o plano divino que foi estabelecido na criação e a finalidade de tudo aquilo que foi criado. Nós afirmamos, segundo a fé católica, que a criação ela é obra da Santíssima Trindade. Nessa catequese, nós vamos tentar explicar de uma forma bem didática como essa afirmação ela é verdadeira. A criação é obra da Santíssima Trindade. Nós precisamos recordar uma verdade fundamental da fé católica. Deus é uno e trino ao mesmo tempo. É um Deus em três pessoas: Pai, e Filho e Espírito Santo. Não são três deuses, é um só Deus, mas são três pessoas.
Então, considerando essa verdade da Trindade, nós podemos afirmar que a criação, ela é obra comum da Santíssima Trindade. A catequese sobre a criação possui importância fundamental na vida humana. Deus não criou o mundo ao acaso, sem nenhuma finalidade. Ele criou o mundo, mas que fosse expressão de sabedoria e bondade de amor de Deus pelas suas criaturas. Deus é infinitamente maior do que qualquer uma de suas obras e criatura. A fé da Igreja também nos ensina que o mundo foi criado para a glória de Deus. Se nós nos perguntássemos, por que o mundo foi criado? O mundo foi criado para a glória de Deus. O que significa dizer isso? Significa que Deus criou o mundo para aumentar a sua glória? Não, não é isso. Deus criou o mundo pela sua bondade, pela sua sabedoria, pelo seu amor, para comunicar a sua glória aos homens, para comunicar a sua bondade, para comunicar o seu amor a cada um de nós. E se Deus, de fato, é maior, infinitamente maior do que tudo aquilo que Ele criou, todos os seres, nós que somos homens, mulheres, somos seres humanos, se Deus é maior do que toda a obra da sua criação, então nós também podemos dizer que Deus nos sustenta. Deus é a razão do nosso existir. Deus é a razão de existir de toda a criação, de toda a natureza, de todos os seres. Deus criou o mundo, nós usamos essa expressão, criou o mundo do nada. Deus, que desde sempre eterno, criou tudo que está fora de si, por vontade própria. Deus, desde toda a eternidade, pensou esse mundo, pensou a criação para comunicar a sua glória. Só que um fato que nós temos que também recordar é que Deus criou o mundo, criou tudo que existe fora de si, mas a criação não é uma obra completamente acabada, porque Deus também deixou que o homem colaborasse nessa obra da criação. Deus não abandona as suas criaturas, embora a criação tenha sua bondade e perfeição. Ela não saiu acabada das mãos de Deus. Ele concedeu ao homem a tarefa de administrar os bens da terra. Concedeu ao homem a tarefa de administrar a terra não é sinal de fraqueza de parte de Deus, mas expressão de bondade de sua grandeza. Quando Deus escreve, quando nós vemos no livro do Gênesis, no relato da criação, que Deus permitiu ao homem ter domínio sobre os animais, sobre todos os seres, não significa um domínio que destrói a natureza, não significa um domínio que visa destruir a natureza, mas significa um domínio no sentido de administração dos bens desse mundo. O que nós vemos hoje, a destruição da natureza, a destruição mesmo entre nós homens, na verdade isso aconteceu com o pecado nos marcou, o pecado nos manchou, e o pecado fez com que nós nos desviássemos daquilo que foi proposto por Deus. Mas o que Deus concedeu a nós seres humanos é a administração dos bens dessa terra, é o cuidado dos bens dessa terra. Deus permitiu que nós participássemos da obra de sua criação. A sua divina providência concedeu ao homem a oportunidade de usufruir dos bens da criação. No meio desse tema da criação, na reflexão sobre a criação, vem para nós uma outra temática que muitas vezes nos inquieta. Se Deus é o nosso Pai Todo-Poderoso, se Ele é o Criador de todas as coisas, se Ele criou esse mundo de forma ordenada, de forma bela, por que existe o mal neste mundo? Nós precisamos entender que Deus criou esse mundo em estado de caminhada. Deus criou esse mundo rumo à sua perfeição última, que se dará na eternidade, quando nós e toda a criação nos uniremos a Deus, estaremos junto a Deus. Nesta vida, nesta obra da criação, existem os males,
males físicos, por exemplo, uma doença, uma enfermidade, as próprias dores que nós sentimos no nosso corpo. E existem também os males morais, que são consequências dos nossos pecados. O próprio pecado é uma expressão do mal moral. E por que Deus permite que os males existam? Claro que, em hipótese alguma, o mal não é uma criação de Deus. O mal nem sequer seria vontade de Deus. O mal e todos os males que nós temos nesse mundo são permissões de Deus, porque Deus nos criou e nos deu a liberdade. Criou os anjos, criou nós seres humanos e espera que a nossa liberdade nos leve a responder ao seu amor. Como isso não aconteceu com o pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, então o pecado entra na nossa realidade e nós hoje temos essa dificuldade de muitas vezes responder ao amor de Deus. Mas a graça de Deus, o amor de Deus é tão grande que, como vai dizer Santo Agostinho, Deus não permitiria nenhum mal se dele não extraísse um bem maior. Isso é tão verdade que o próprio Jesus Cristo, o Filho enviado pelo Pai, sofreu o maior dos males. Foi rejeitado, foi flagelado, crucificado, morto, mas a partir da sua morte, o Pai o ressuscitou e daquilo que parecia ser um mal, nos deu a graça da salvação por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Então, todos os males nessa vida acabam por ter um propósito. Todos os males, pela ação de Deus, pela ação da sua misericórdia, podem se transformar em algum bem para nós. Então, com a fé da igreja, seguindo os ensinamentos da igreja, aquilo que ela nos ensina, nós devemos crer, devemos ter a esperança de que Deus é o Senhor do mundo e da história. Muitas vezes, os seus caminhos, eles parecem incompreensíveis, parecem obscuros, mas Ele está no governo da sua criação. O nosso conhecimento, ele ainda nesse mundo, ele é parcial, ele é limitado, mas quando nós conhecermos a Deus face a face, todas as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, as nossas incompreensões diante daquilo que Deus permite nesse mundo, diante dos males, a nossa incompreensão dos meios que Deus se serve para conduzir o mundo e para conduzir a humanidade serão desvelados, porque nós o veremos face a face e compreenderemos que mesmo com o drama do mal, mesmo com o drama do pecado, Deus tem um plano para cada um de nós. Deus tem um plano para a sua criação e deseja conduzir a sua criação, deseja conduzir a nós a plenitude da vida eterna. Queridos irmãos e irmãs, queridos catequizandos, chegamos ao final desse nosso vídeo sobre o tema da criação e depois continuaremos essa série de catequeses com outros vídeos, outros temas. Pedimos que vocês possam nos acompanhar para também aprendermos juntos aquilo que é o ensinamento da igreja, aquilo que a fé da igreja nos transmite e que nós devemos trazer para a nossa vida, permitir que esses ensinamentos possam também transformar a nossa vida e o nosso coração. Aos meus queridos catequizandos, espero que breve nós estaremos todos juntos, se for da vontade de Deus, e espero que vocês não percam a fé em Deus, assistam esse vídeo com a mamãe ou com o papai e peça que eles ajudem vocês naquilo que vocês têm dificuldade de entender, mas não deixam de assistir, viu? E estou com muita saudade de vocês e peço que o anjo da guarda guarde vocês, protejam vocês e a família de vocês. Que o Senhor nos abençoe a todos nós, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo vídeo.